CAP. Para fazer exames particulares, não é necessária a requisição médica. Consulte nossas condições especiais de pagamento. Atendemos convênios e particulares e contamos com coleta a domicílio. Laboratório Dr. Pio, 60 anos. Somos feitos de história. Fone 3242-1750. WhatsApp 98402-6337. Nova Aurora. A rádio que faz a diferença. Fique por dentro da moda. A Correia Estúdio Óptico está recebendo os lançamentos da temporada Primavera-Verão 2020. Venha conhecer as tendências da moda mundial em armações, óculos de sol, joias e relógios na Correia Estúdio Óptico, na Rua Duque de Caxias, 1654. Fone 3244-1876. Ao raiar de um novo dia, iniciamos juntos com você. No ir e vir constante, a busca incansável de novas alternativas, transportando expectativas, sonhos e realizações. Trabalhamos na certeza de um transporte com carinho e cumplicidade única diária. Sossal e você. Há 30 anos, juntos o dia inteiro. 87,9. Nova Aurora. 877 Agora na Rádio do Coração, Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. Muito bom dia, são 8h02, nesse sábado 23 de novembro, um sábado maravilhoso na fronteira, mais um sábado sensacional, né? Para quem não gosta de calor, hoje tá bom, né? Eu, como gosto de inverno, adoro inverno, verão, perdão, né? O inverno, para mim, é bom, né? Faz parte da natureza, né? Mas verão, para mim, é um espetáculo, né? Hoje cheguei aqui primeiro que todos eles. Bom dia! Bom dia! 5h30, hoje eu estava ditando esse som maravilhoso que estamos aí. Mais uma programação de Diálogo Fraterno. Obrigado, meu Deus, né, por mais uma programação da 87,9. E é um tema bastante interessante hoje, né? Muito interessante, que às vezes dá um nó na cabeça das pessoas quando se faz essa pergunta. Mas vamos abrir a programação com a oração a nossa, né, de abertura com a Helenita hoje. Helenita, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem, bom dia a todos que nos ouvem. Nesse momento, coloque a sua jarra com água, o seu copo. Vamos harmonizando os nossos pensamentos, os nossos corações, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, rogando a Ele que entre nesse momento em cada lar, colocando nessa água o remédio necessário para acalmar as dores do corpo e da alma, de cada irmão que está nos assistindo, que está nos ouvindo nesse momento. Abençoa, Mestre, cada um de nós. Dai a cada um conforme a necessidade, conforme o merecimento. Ilumina a mente e o coração, para que possamos seguir triunfantes no caminho do bem. Que possamos colocar em prática a lei de amor e caridade que tu nos deixaste nos teus ensinamentos, nos teus exemplos de amor. Obrigada, Mestre, por estarmos
mais uma vez aqui reunidos em teu nome, e que possamos sempre ser os teus discípulos de amor, não só nas palavras, mas principalmente nas nossas atitudes. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Muito bem. O tema de hoje, né, Augusto? Isso. Muitos chamados e poucos escolhidos, muito bom, né? A gente falou bastante durante a semana, né? E até por telefone, não houve, por enquanto, agora nenhuma pergunta, né? Mas tenho certeza que vai aparecer, viu? Com certeza. Mas o tema, né? A gente fez alguma coisa com questionamento, né? E houve várias, sim, respostas, né? Várias respostas, mas vamos deixar para nós debatermos aqui, né? Nesse assunto, claro. Né, Augusto? Por gentileza. Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, Sabatini. Então, esse capítulo que vem do Evangelho, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Aqui vem nos mostrar a preocupação divina, né? O plano espiritual, a preocupação deles nos chamando a atenção para o despertar. Então, vamos começar com a Marci lá, que tem esses 3 itens que nós vamos abordar hoje, a parábola do festim de núpcias, a porta estreita, os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Vamos conversar um pouco para ver as contribuições que podemos dar cada um. Bom dia a todos. Bom, meus irmãos, então vamos começar, né, com a parábola do festim de núpcias, que abre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ela nos diz o seguinte, que Jesus, falando ainda em parábolas, disse que o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer uma festa para o casamento de seu filho, enviou seus servidores para que chamassem os convidados para a festa. Mas esses convidados se recusaram a vir. Então, o rei enviou outros servidores para que convidassem, dizendo que a festa estava pronta, né, que tudo estava organizado para que acontecesse a festividade. Mas, mesmo assim, os convidados desprezaram novamente o convite e se foram, né, uns para suas casas de campo, outro para os seus negócios. E ainda por cima, insultaram os servidores do rei, inclusive chegando a matar alguns. O rei, quando soube o que aconteceu, ficou furioso e mandou os soldados para que exterminassem a todos, queimando as suas cidades. Aí o rei mandou que fossem convidadas todas as pessoas, né? Mandou que os seus servidores, já que ele estava com a festividade pronta, né, mandou que fossem nas encruzilhadas e convidassem todos aqueles que encontrassem. E aí, os servidores foram e a festa aconteceu. Todos foram convidados, os bons e os maus, e a sala de banquete de núpcias ficou repleta de pessoas. Aí o rei, durante a festa, entrou na sala para ver aqueles que tinham sido convidados e que estavam à mesa. E chamou a atenção do rei que havia um homem que não estava com a roupa nupcial. Aí o rei se dirigiu a ele e perguntou: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E o homem permaneceu em silêncio. Então o rei disse aos servidores: atem as mãos e os pés e lancem esse homem nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Pois é, aí é uma grande chamada, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. O que quer nos dizer esse título aí? Que muitos os chamados, todos são chamados, né? Mas poucos escolhem seguir Jesus. Então, esse título do capítulo já nos desperta, e essa leitura da Marci da parábola aí, como interpretar as parábolas, são histórias que Jesus nos conta, né? Trazendo esse fundo moral aí, tentando nos despertar para o reino de Deus. Uma coisa interessante dessa parábola é que todos são convidados a participar do reino dos céus, né? Então, isso é uma coisa, trazendo para a nossa realidade, né? Todos somos chamados a participar, né? Todos somos chamados a conhecer
os ensinamentos, no caso do nosso Mestre Jesus, todos nós, trazendo para a nossa realidade atual. Todos nós temos acesso, né? Muitos são os escolhidos, muitos são os chamados, ou seja, todas as pessoas são convocadas, são convidadas a participar desse banquete, né? Que é a alegria, a felicidade de podermos participar do Reino dos Céus. Mas poucos são os escolhidos, porque poucos são os que se propõem a participar. É tanto que na parábola, alguns não querem, né? Quando recebem, quando a gente vai conversar ou falar de Deus, falar de nós como espíritos que somos, muitas pessoas já vêm com esses assuntos, né? Tem gente que diz assim, ó, isso é para pobre, essas são as expressões, isso é para quem tem problemas, para quem está doente. Eu estou bem, estou tranquilo, né? Isso aí é para ignorante. Tem gente até que a gente ouve as pessoas falarem, né? Essa coisa de religião, de religar-se com Deus, de precisar desse contato, dessa verdade na sua vida. As pessoas nem acham que é verdade, para começar, né? Então, começa por aí, né? Muitos não querem saber dessa religação com Deus, não querem saber de religião, seja ela qual for. E quase sempre, se eu estou bem, né, que tu te referiste, é o materialmente, né? Às vezes está num bom emprego, num bom trabalho, e aí a pessoa, eu estou bem, então né? a família está tranquila. Aí quando começam a aparecer, aí sim. Aí, esses são os primeiros e os segundos convidados. Isso. Né? Esses são os primeiros e os segundos convidados. Quando ele vai às ruas procurar o povo que passa pela necessidade, passa pela dor, que foram os terceiros convidados, não os simples, mas aqueles necessitados por todas as dificuldades da vida, e esses foram os que aceitaram, porque esses sentiam a necessidade de algo superior, enquanto que os primeiros, eles tinham autossuficiência. Então, aí vem a explicação do primeiro e do segundo convidado com o terceiro convidado. Convidados. Porque todos somos chamados, né? Não fica ninguém de fora. Isso já falou há 2000 anos, né? E continua atual. Nós todos somos chamados, né? A oportunidade está aí para todo mundo. Não é a nossa religião que é importante. O importante é seguir Jesus, né? Em qualquer que seja a religião. Mas tem que seguir, né? E muitas vezes você falou aqui, o pessoal acha que está bem, que não precisa se submeter, entre aspas, né, a nenhuma religião. Até não precisa, mas tem que seguir Jesus, né? Independente da tua religião, independente da tua filosofia de vida, tu tem que ter algo a quem te pegar, ter um guia, né, ter um modelo para seguir. A gente não precisa do guru, não precisa do presidente da casa espírita para nos dizer o que tem que fazer. Nós temos o exemplo de Jesus. E isso, que ele já nos chamou, há tempos atrás a gente não foi, de novo somos chamados, né? A oportunidade está aí. Por isso que a gente renasce, para aprender, para evoluir, né? E todas as vezes a gente é chamado. Muitas vezes, por uma série de razões, né, a gente dá as costas a esse chamado. E depois não pode se queixar que não está bem, né? Porque a pessoa, a maioria das vezes, só procura Deus. Você lembra de Deus na hora da dor, na hora do sofrimento. Na hora que está tudo bem, se esquece. Né? E a gente até pode dizer assim, que os primeiros convidados, trazendo para a nossa realidade hoje, são aqueles que são chamados pelo amor, né? Pelo amor. Aí, são convocados, muitas vezes não querem. Aí vem a dor, né? Aí a gente vai. E como o Sérgio falou, né, independente de religião, porque até hoje ainda compartilhei lá no Face, Jesus ama as pessoas, não as religiões, né? Todo aquele que seguir os ensinamentos dele, praticar a lei de amor e de caridade, está junto dele. Está junto dele. E isso aqui também, né, que nos chama a atenção da parábola, é que ele chamou, aquele primeiro chamado que todos nós tivemos, né, e na época a gente não quis. Então ele volta a nos chamar os bons e os maus, para dizer que os próprios, a pessoa que está na vida errada, que está mal,
fazendo coisas erradas, ele tem a oportunidade agora, né, de fazendo uma reforma íntima, de se mudar, se melhorar, ele pode mudar de vida. Essa é a nossa certeza e nos dá esperança de procurar o povo, vamos dizer assim, né, que está fora da religião, que está fora do caminho que Jesus nos ensinou, né? Isso leva tempo. Como falou a Marci, a gente só evolui através do amor ou da dor, né? E o amor nos faz estudar, nos faz pensar, nos faz reflexionar, né? Você dá conta que nós precisamos melhorar a cada dia. Pouquinho que seja, mas melhorar. Fazer o nosso esforço próprio. Não são os outros que vão nos empurrar, né? Cada um tem o livre-arbítrio, cada um decide o que quer fazer da sua vida. Mas o importante é, né, aprender, é estudar, é aprender, reflexionar sobre aquilo que está acontecendo, para que a gente não fique depois, né, só através da dor que nós vamos procurar. Então, maneira de nós evoluirmos é através do amor ou da dor. E o amor é tão lindo, né? Tão bom da gente aprender, fazendo o bem e sendo recompensado por aquilo que a gente faz. E uma coisa importante para que a gente até dê um primeiro passo nesse sentido é a gente pensar assim, ó, mas por que eu estou aqui, né? Por que eu estou aqui? Qual é o objetivo dessa vida? Será que é só para ficar nessa correria, assim, das coisas materiais, correndo, né? Como aqueles que foram convidados, ele tinham seus negócios, tinham suas casas de campo para ir, né? E estavam absorvidos pelas coisas materiais, mas para que a gente tenha essa oportunidade de se aproximar por amor, né? Primeiro a gente pensar, por que eu estou aqui? Há um objetivo maior, né? Há um objetivo maior de Deus na sua criação, na nossa criação, a concessão da vida para nós. Não é só para estar correndo atrás das coisas materiais. Deve ter alguma coisa que tem, com certeza, né, maior para estar aqui tendo essa oportunidade maravilhosa. E a gente vai se dando conta, né? Devagar. Como dizia o Chico, nós não podemos fazer um novo começo, mas podemos fazer um novo final, né? Então, se estamos errando hoje, vamos começar a parar um pouquinho os nossos erros, a reforma íntima que tanto falamos, né? Temos que começar, né? Não deixar para amanhã, não empurrar com a barriga, isso não dá. Se nós quisermos evoluir, nós vamos precisar dessa reforma íntima. Até tem uma pequena história que é a alegria dos outros, né? Que nos fala de uma vez que um rapaz procurou o Chico Xavier e disse para ele que ele tinha uma vida boa, tinha um emprego que dava para ele a manutenção dele, da família, né? Vivia numa casa razoavelmente confortável, não tinha grandes problemas, assim, a família estruturada, tranquila, mas ele não se sentia alguma coisa, né, que fazia com que ele sentisse, assim, um vazio. E aí, quando ele estava falando com o Chico Xavier, o Emmanuel veio e disse para o Chico, diz para ele que o que está faltando na vida dele é a alegria dos outros. E aí o Chico disse para ele, né, e explica, né, que na verdade estava faltando proporcionar, servir, né, proporcionar alegria aos outros, porque isso ele teria um retorno que preencheria esse vazio que ele estava sentindo. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que as coisas materiais são suficientes para nos trazer esta felicidade que todo mundo quer, né? E, na verdade, esse preenchimento, esse complemento só acontece quando a gente se dedica aos outros, né? É uma alegria que não existe outra coisa que te proporcione esse sentimento, somente a prática da caridade. Então, foi isso que foi, né, explicado para ele, que estava faltando isso na vida dele, né? Fazer o bem, servir aos outros, a alegria dos outros, porque é assim que funciona, né?
A gente recebe da vida aquilo que a gente dá. E estava faltando para ele isso, como falta para muitos de nós, né? A alegria, servir, praticar a caridade, e vamos ter como retorno, né, essas vibrações que preenchem, né, nos complementam e vão fazer com que nós nos sintamos bem. Muito bem, só deixa eu dar um abraço pro pessoal que vão perdendo eles por aqui, né? A Tati, o Gregory, a Maria Aparecida, a Luciana Rodrigues, a Suzana Alves, o Paulo Henrique, Pedro Henrique, o PH, um grande abraço. A Rosane Pinto também, Edi Clipes, quem mais temos por aqui? Vamos baixando por aqui mais. O Júlio Vargas, o José Ivo, grande abraço, beijão para vocês aí também, viu? Pois não, Augusto. Até chegou uma pergunta aqui e é bem contente com o assunto. Como esse terceiro convidado conseguiu entrar no banquete? Por que foi mandado embora? Não é dada a oportunidade. É o Michel que faz essa pergunta. Então, Michel, aqui até eu iria falar agora sobre a roupa nupcial, não é? Que é importante, a túnica nupcial que Jesus fala ali, nos chamando a atenção para que a gente não viva de ilusão, né? A gente se achar, né, que pela capinha que a gente tem, não, eu sou religioso, eu sou da espírita, eu já estou garantido o meu lugarzinho no céu, como dizem, né? Então, aqui, Michel, ele foi mandado embora nesse sentido que, para nós fazermos parte do bem realmente, nós precisamos fazer essa reforma íntima. Não é só aparência, não podemos viver mais de aparência. A túnica nupcial é a aparência do bem, que todos nós temos, né? Para os outros, nós somos ótimas pessoas, mas muitas vezes em casa nós não somos tanto. Então, é importante essa túnica nupcial aí para a gente entender, não é? Que não podemos viver de aparências do bem. Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se realmente nós queremos seguir Jesus, nós temos que nos transformar num discípulo de Jesus no sentido dos ensinamentos dele, dos exemplos que ele nos deu de caridade, de bondade, verdadeiramente. Não só falar, praticar. Né? Isso, o traje nupcial significa pureza de coração, né? E o coração também livre de más intenções, né? Que é bem isso aí. Muitas vezes nós temos essa aparência de bons, de religiosos, muitas vezes até falamos, né? Mas no nosso interior não temos o coração puro, né? Muitas vezes estamos sorrindo, né? Estamos concordando, mas por dentro, né? Não fizemos nenhum esforço, né? Eu vejo assim. Não fazemos um esforço. Até André Luiz, ele tem um texto muito interessante que ele fala bastante sobre isso, né? Essa questão de nós nos acomodarmos, nós nos acharmos o suficiente para sermos bons, né? E nos valermos dessa, como vamos dizer, do pensamento que a gente tem a tranquilidade que os outros não sabem o que nós estamos pensando, né? Porque muitas vezes nós estamos sorrindo, mas no pensamento estamos xingando as pessoas. Então, ele diz que a gente se vale dessa... Né? Aparência do bem. Dessa condição dos outros não lerem os nossos pensamentos e damos vazão, né? A julgar as pessoas, a xingar as pessoas, a rotular as pessoas, né? Tudo em pensamento, achando que isso não dá nada, né? Porque total, eu não estou falando, eles não estão ouvindo, né? Mas a gente esquece que pensamento é vida, né? E Jesus enxerga através das máscaras, não adianta nos mascararmos, né? E os irmãozinhos podemos também, né? Podemos se enganar entre nós, mas Jesus nós não enganamos. E os irmãozinhos também que estão aí para tripudiar em cima das nossas fraquezas, né? Das nossas falhas, então a gente tem que ter esse cuidado. Foi o Michel, né? Michel perguntou. Lembramos que é uma parábola, né? Essa túnica nupcial, exatamente o que a pessoa falou, é o que mostra a pessoa de bem, que está fazendo bem. Essa é a túnica que Jesus quer nos mostrar. Aquele que não tem a túnica, ou seja, que está fazendo mal, que está fazendo e agindo errado, na hora do seu desencarne, né, é que ele vai se mostrar. Ele vai querer ir para uma esfera superior, né, e não vai conseguir, exatamente porque ali não tem como ele aparentar, né? Ele vai mostrar o que ele é. E ele não tendo condições,
ele não, infelizmente, não vai poder ir para um local bom. Tá? É exatamente no livro Voltei, do irmão Jacob, fala exatamente das aparências, né? Tinha um senhor que estava no final, sempre ia no centro espírita, ficava lá no fundo sentadinho. E tinha um orador espírita, né, que falava muito bem, e na hora que chegaram no plano espiritual, o orador viu aquele velhinho, reconheceu o velhinho que ficava lá, e disse, mas como é que ele está numa posição melhor do que a minha? E foi perguntar para ele, né? Por que tu está melhor do que eu, meu irmão? Porque eu lhe escutei e coloquei em prática aquilo que tu falou. Então, muitas vezes é isso que acontece. O orador não quer dizer que ele esteja fazendo o que ele fala. Isso aí. E é isso o importante, é fazer, né? Não é aparentar para os outros. Esquece que os primeiros ouvidos são os nossos. Quando a gente está falando, os primeiros ouvidos são os nossos, né? E nós estamos falando para Michele, eu falei... Michele, um beijo, Michele. Que o I da Lili está muito pequeno ali, assim. Um beijo, Michele, desculpa, Michele, tá? Então, isso aí, a oportunidade é para todos. Aqui tu falou, porque foi mandado embora e não é dada oportunidade. Deus nos dá oportunidade a todos que queiram, estejam no mal, estejam no bem. Até tem um outro ensinamento de Jesus que diz que há mais alegria no céu quando alguém que está no pecado, perdido, se arrepende, do que 99 justos que não precisam se arrepender. Então, a todo momento, nós, aonde estivermos, como estivermos, está aberta a porta para nós, não é? Do recomeço. Um amigo meu, e que é amigo, eu acho, de todos vocês, já partiu para o plano espiritual, Nelson Cardoso. Ele, uma vez, eu saí de uma rádio, né, depois da entrevista, e por acaso ele havia escutado. E conversei com ele, né? E ele disse, Levi, tu tem razão no que tu fala, mas eu já estou velho para mudar. E eu falei para ele, não, a gente nunca está velho o suficiente para mudar. A qualquer momento depende de ti. Não sei se ele mudou ou não, mas foi a gente tem que dizer para todo mundo, foi errado a vida toda, bom, mas hoje eu quero mudar, e hoje eu consigo mudar. Né? É a força de vontade de cada um. Verdade, né? Eu gostaria só de fazer já que nós comentamos, a Helenita também, rapidamente, uma informação útil, né, de utilidade pública. Nós todos estamos sempre rodeados de desencarnados. Acreditemos ou não, né? Sendo espírita, evangélico, ateu, católico, umbandista, o que for. Né? Isso aí é uma verdade. Não é necessária a nossa crença nisso para que isso aconteça. Isso é uma realidade. Estamos sempre rodeados de espíritos, né? Dos desencarnados. E eles se aproximam de nós de acordo com os nossos pensamentos. E uma coisa muito interessante é que aquilo que a gente pensa se mostra, né, como imagens no nosso corpo, que esses desencarnados enxergam. Por isso que eles se aproximam de nós. Por isso que nós temos companhias espirituais de acordo com os nossos pensamentos. Então, eu acredito que isso seja uma informação de utilidade pública, verdade. Porque a gente acha que aquilo que a gente pensa é só nosso. Né? Que aquilo que eu estou pensando, ninguém ouve, mas não ouvem os encarnados. Mas os desencarnados, este é o meio de comunicação. Então, fica, né, as imagens mostrando para todo mundo, né, aquilo que eu estou pensando, para todo o plano espiritual. Então, vão se aproximar de mim aqueles que pensam como eu. Então, se eu sou uma pessoa que pensa no mal, que tenho más intenções, que fico julgando as pessoas, que fico rotulando, que fico xingando, que fico... Seja lá o que for, isso está sendo mostrado em mim. E os espíritos vão chegando de acordo com aquilo que eles veem e se identificam. É de utilidade pública para que a gente comece a vigiar os nossos pensamentos e nos darmos conta, estou pensando tal coisa, quem está perto de mim é quem gosta disso. Então, por isso que muitas vezes a gente
tá triste, tá abatido, tá com raiva, né? E começa a pensar naquilo e parece que aquilo se potencializa. E realmente se potencializa porque eles vêm para perto e aquilo parece que toma uma proporção maior. E a mesma coisa o bem, né? Se eu procuro me controlar minha raiva, controlar a minha irritação, né? Ver o mundo com bons olhos, ver os companheiros de caminhada como pessoas que estão ali para me ajudar, não para me prejudicar, etc, etc, né? Também vai ser mostrado no meu corpo isso que eu estou pensando, essa minha luta para vencer essas más inclinações, e os espíritos também vão ver e também vão se aproximar de mim e também vão me ajudar, e também esse bem-estar, essa tranquilidade vai se potencializar. Então, isso é muito importante. Que é aí que está a diferença, né, Marci? Quando os nossos pensamentos estão no bem, estão querendo mudar, que estamos querendo mudar, vem o nosso anjo guardião, vem os benfeitores nos fortalecer para que a gente consiga ultrapassar os obstáculos, as barreiras, né, as dificuldades que todos temos, e as falhas também que nós todos temos, e eles vêm para nos fortalecer, para que a gente consiga prosseguir nesse objetivo do bem. Então, se eu estou com algum mau pensamento, né, vou ouvir uma música suave, vou pegar o evangelho, vou fazer uma oração, prece, né, vou pensar, né, vou me dar conta, não, vou tirar isso da minha mente, vou pensar em outra coisa, vai focar em outra coisa para cortar aquela conexão, né? E a gente vai ver como a gente começa a se sentir melhor. Com certeza. Vamos tomar um cafezinho? Está na hora do café? Pois é, então, esse Sabatini, então não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para fazer parte do banquete celeste. É preciso, antes de tudo, a condição expressa. Melhorar o nosso coração, melhorar o nosso olhar. Nós temos um olhar muito crítico, não é? Temos um coração muito duro, então nós temos que nos purificar, sentimentos melhores, para que possa fazer parte, não é, desse banquete espiritual. Verdade, né? Gente, vamos fazer um intervalinho rapidinho, viu? Segura por aí. Vai questionando também através da linha 3243-3220, né? Mandando um abraço aqui também para Rose Antunes, que está ligado conosco. Muito bom dia. A gente retorna rapidinho. Segura aí. 87,9. Apoio cultural. JR Turismo convida. Excursão a Passo Fundo para o Santuário de Maria Elizabeth, dia 24 de novembro e 8 de dezembro. Valor ida e volta R$100. Informações na Manduca Rodrigues 506, próximo ao INSS. Telefone 3243-3000 e 99948-2536. JR Turismo, segurança e credibilidade aos seus passageiros. Ferragens Porto Seco, material hidráulico e tudo em ferragens, mangueiras e conexões hidráulicas, montagem e prensa de mangueira hidráulica para máquinas, caminhões, tratores, industriais e carros, mangueiras para compressor e lava-jatos, com máquina especial para cortes, sem deixar resíduos. Ferragens Porto Seco, sempre a melhor opção. Na Dom Pedro II, 1028, bem no acesso ao Porto Seco, ao lado do antigo endereço. Fone 3242-3169. Apoiando a Nova Aurora FM. Ferragens Porto Seco. Para encontrar o que você precisa, a maior facilidade é o Guia Cidade. 39686868, 39686868. Guia Cidade, 39686868. A melhor informação, 39686868. Você tem nossa atenção. Fone Guia Cidade, maior facilidade. Acesse guiacidade.com.br. É só ligar. Delta Oeste, artigos militares para policiais, bombeiros, confecções bordadas industriais de todos os tipos. Também roupas para civis, calça jeans, camisa social, bonés, tênis e mochilas. Delta Oeste, na Rua Senador Salgado Filho, 1212, fones 3244-5505 ou celular 99672-1956. E-mail deltaoeste@outlook.com. Delta Oeste, tudo em artigos militares e policial. Nova Aurora FM.
Você está ouvindo Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. 8h34. Muito bom dia para você que está sintonizando agora a Rádio Nova Aurora. Obrigado pela sintonia, viu? O Diego Osório também que está ligado conosco, muito bom dia. O pessoal que está nos mandando também através dos WhatsApp, né? O pessoal do Face também que está participando conosco nessa programação Diálogo Fraterno. Um tema bastante interessante hoje aí, viu? De tudo aqui, né, que o pessoal está falando, né? Comentários, enfim, perguntas que já chegou. A gente fica imaginando assim, gente, se tudo que você falar e se não tiver no coração, sair do coração, não adianta nada, viu? Você tem que pôr o amor em tudo que você fizer, né? No sábado passado, nós tivemos conversando e a Marcia disse uma coisa interessante, né? Quando a gente sempre faz o conflito dentro de casa, é aí que nós somos autênticos. Então, comece por aí, né? Quando nós estamos com dificuldade na dor, às vezes temos grandes empresas e vamos perdendo tudo por quê? Né? Ou pela falta de credibilidade, né? E aí nós passamos a criticar, passamos a chutar o mundo, né? Porque Deus me abandonou. Será? Será que Deus não estava todo o tempo ao seu lado e você não percebeu isso? Isso é a nossa reflexão que nós temos que fazer quase que diariamente, né? Quase não, diariamente, né? Nada, não nos custa nada ficar 5, 10, 15 minutos fazendo uma oração ao amanhecer, né, agradecendo por tudo que nós estamos recebendo e por tudo que vamos receber nesse dia e futuramente também, né? Augusto, por gentileza. Pois é, agora nós vamos para a segunda parte, que é a Porta Estreita, mas antes vamos mandar um abraço para Rosane Pinto, para a nossa irmã Helena, nossa irmã Silvia de Ribeira, que é nossa companheira também de trabalho, espírita, Dona Jurema, a Lilian e a Marta. Aquele abraço, continue ligado conosco. Sim. Bom dia a todos, queridos amigos da Nova Aurora. Um excelente sábado a todos, novamente reunidos no programa Diálogo Fraterno. Esse programa que é composto por trabalhadores das casas espíritas, que, como a gente costuma dizer, procuramos a nós mesmos. E uma equipe espiritual que também nos ampara, que nos conduz nessa tarefa, que nos mostra qual o caminho a seguir. E como o Carlinhos falava ali também, o despertar íntimo, né? Vamos falar um pouquinho sobre despertar da consciência. Será que se eu for uma vez por semana na casa espírita, no culto, na igreja, uma vez por semana eu reverencio o Senhor, Senhor, será que eu estarei salvo desta maneira? Nesse sentido, o Espiritismo vem como um despertador de consciências. Aquela consciência adormecida e um exercício diário nosso de humildade, nós vamos aos poucos diminuindo, apagando aqueles nossos impulsos infelizes do dia a dia. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, o rancor, a mágoa, todo esse fardo desnecessário que carregamos. E será que esse despertar da consciência, ele ocorre de uma hora para outra, de um dia para outro? Buscamos o exemplo do apóstolo Paulo, que passa 3 anos no deserto, refletindo sobre a decisão de seguir ou não a boa nova de Jesus. E assim nós temos que passar pelo nosso deserto íntimo, buscando como eu posso seguir a boa nova, como eu posso fazer a minha reforma, como eu posso me despertar e seguir a boa nova. Nós estaremos bem materialmente, mas esse mundo ele nos traz muitas provas, as tentações. Então, o dia a dia, o exercício, a principal causa das derrotas é a falta de humildade. Então, é um exercício diário que busquemos diariamente a humildade para caminho, né, de encontro com Jesus. Gente, então agora vamos à Porta Estreita.
que nos diz no item 3 do Evangelho: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Quanto a porta da vida é pequena, quanto o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Então aqui nós temos que Jesus nos fala que o caminho do aperfeiçoamento é difícil, é muito difícil, mas nós precisamos fazer o nosso esforço íntimo para poder passar por essa porta. E já a permanência no mesmo nível evolutivo, que é a porta aberta, o retrocesso, são fáceis. Jesus também ele não responde à pergunta a respeito do número dos que se salvam. Apenas adverte que não adianta a fé e a devoção. Indispensável é o esforço pessoal, a luta pessoal. Também de nada vale a procedência, a raça, nem tampouco o rótulo doutrinário religioso. Os salvos chegarão de todas as partes e raças. Poucos são os que se esforçam por subir e para passar na porta estreita. A grande massa da humanidade ainda vive no comodismo da matéria, nos interesses imediatos, na estrada da perdição. A estrada da perdição aqui é não no sentido de inferno, nem de perdição eterna, mas do desvio do caminho certo. Estão perdidos no matagal das ilusões, na floresta dos enganos. Já os que acertam com a porta, e poucos são os que acertam, pois alguns pensam que se trata de devoção piedosa, outros de estudos cerebrais de vocábulos, outros de ações taumatúrgicas e milagreiras, outros de puro mediunismo mecânico, outros de conversas com desencarnados, e tantas outras ilusões e oposições do corpo, exercício de yoga, etc. Esses que acertam com a porta da evolução real, aqueles que pretendem passar pela porta estreita, eles entendem e sabem que o caminho é para dentro e não para fora. Nós recebemos 2 perguntas aqui que estão mais ou menos no mesmo nível, né? Da Silvia e do Marcos. O do Marcos aqui diz assim: temos a chance de nos arrepender somente no plano terreno? Se no plano espiritual nos arrependemos, podemos ser escolhidos? Claro que podemos nos arrepender aqui e lá, mas por que vamos esperar para nos arrepender lá? Se nós temos a consciência de que erramos aqui, não vamos deixar para depois perder tempo. Isso, Marcos. Jesus nos dá essa oportunidade no momento que nós, como já tínhamos falado antes, eu e a Marci, nós vimos que falhamos, vamos tentar não falhar mais, pelo menos a cada dia um pouquinho, nós vamos conseguir sim. E claro que muitos irmãos no plano espiritual se arrependem, sim, e é por isso que nós temos a oportunidade da reencarnação, porque Deus é misericordioso, Ele quer que nós melhoremos. Tem a Silvia aí, né, a pergunta da Silvia, que... A pergunta são todas nesse sentido? Nesse sentido, do arrependimento. Falando sobre arrependimento, sobre reparação de erros, estamos falando sobre justiça divina. Todo dia, quando acordamos, é uma oportunidade de fazer justiça divina, quando reparamos os erros, quando, como fazia Santo Agostinho, revisava todos os dias, todos os atos que ele fez, o que ele poderia corrigir, o que fez de errado. É um exercício diário. Nós temos que fazer também essa revisão. O arrependimento é o início. A reparação é uma necessidade. E o perdão, ele entra nessa seara da justiça divina como um bálsamo no perdão, a libertação, para que a gente possa, né, acertar o passo. Oportunidades não faltarão para nós. Né? Complementando e respondendo a Silvia, devemos nos arrepender dos nossos atos falhos para que sejamos chamados, escolhidos para servir a Deus? Devemos, sim, fazendo essa avaliação, né, do que a gente está errando, para tentar não errar, né, que esse nosso erro sirva de lição. Aquilo que eu fiz não deu certo, não vou fazer mais. Né? Ou seja, se eu estou praticando mal, para, né, muda. É essa que nós chamamos de reforma íntima. Todos somos chamados, independente de estarmos errando ou não.
O momento, não é, que nós vamos mudar é nosso. Nós vamos escolher. Chegou, não quero mais sofrer, para. Né? Não é que não quero mais sofrer, o sofrimento vai continuar porque tem a reparação, né? Que o Jané falou. Tudo que a gente faz retorna para nós. Então, se eu faço mal, o mal vem para mim, mais cedo ou mais tarde. Tá? Mesmo que eu me arrependa, eu tenho que pagar, entre aspas, né? Não, pagar é meio forte, mas eu tenho que resgatar os males que eu fiz. Então, vamos fazer o bem. É uma maneira de resgatar o mal, né? E é a partir de já, a partir de agora, desse momento que eu me dei conta que eu preciso mudar. Como Jesus disse, né, para a mulher adúltera, eu não te condeno, né? Mas vá e não peques mais. E falando em reparação de erros, né, citando novamente o apóstolo Paulo, o maior perseguidor do cristianismo, o apóstolo Paulo, e Jesus aparece para ele, e ele fica cego, e olha o potencial de luz e virtude de Paulo. E ele, naquele instante de arrependimento, ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Está faltando um pouquinho disso no nosso dia a dia, de a gente se levantar de manhã, fazer a nossa prece, em vez de pedir a Deus, hoje, Deus, eu quero ganhar na Mega Sena. Vamos pedir, Senhor, o que queres que eu faça? Temos uma pergunta aqui também da nossa irmã Eva, do bairro Divisa. Ela coloca assim, todos somos chamados, mas nem todos aceitam a palavra de Deus. Precisamos nos doar de coração para sermos escolhidos. E é isso mesmo, né? Nós temos que purificar o nosso coração, né? Nós temos que nos vincular, termos a caridade como uma norma para a nossa vida, né? Para as nossas relações, sejam elas quais forem, né? Quando a gente tem a caridade como uma norteadora dos nossos relacionamentos, né? Com certeza nós estamos nos colocando em condições de participar desse reino dos céus. E gostaria de fazer um comentário também para essa irmã e para todos nós, né, todos que estamos participando e os que estão ouvindo, que uma coisa muito interessante é essa questão, assim, de sermos escolhidos, né? Nós temos que ter bem a noção, a consciência de que ninguém nos salva, né? Somos nós que nos salvamos. Muitas vezes a gente se coloca na condição de subordinação ou de dependência, né? Do palestrante espírita, do pastor, do pai de santo, né? De seja lá de quem for, porque a gente acha que são eles que vão nos salvar. E, na verdade, somos nós que nos salvamos quando nós nos colocamos de acordo com as leis divinas, nós não transgredimos as leis divinas, quando nós temos realmente nosso Mestre Jesus como modelo e guia na nossa vida, quando nós fazemos isso, nós automaticamente estamos nos salvando. Não vai ninguém, não é isso que acontece. Às vezes a gente tem essa interpretação, vai me pegar lá do meio da multidão, mas, Marci, vou salvar, pega lá, e não é assim, né? Somos nós que, ao nos conectarmos com Deus, trabalharmos, né, exatamente, colocarmos em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, porque, na verdade, toda a lei, todo o ensinamento está fora da caridade e não a salvação. Não retribuir o mal com o mal, né? Exatamente. Então, quando nós nos colocamos este lema e vivemos de acordo com isso, fora da caridade, não há salvação, nós estamos nos salvando. Isso é muito importante. Nós não dependemos de ninguém. Nós temos Deus, que é o nosso Pai Criador, no comando de tudo, Jesus, que é o nosso mestre e nosso guia, e a nossa consciência, né, nos cobrando seguir esses ensinamentos, e quando nós fazemos isso, nós estamos sendo salvos. Não vamos esperar um milagre, né? O milagre acontece quando nós despertamos a nossa consciência, que o Jânio falou, né, que estamos falando. Porque a gente fica esperando, Deus vai me chamar e vai me escolher. Não é assim, né? A oportunidade é mesmo para todos, né? Não tem um que seja preferido de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E todos nós, Deus não vai perder ninguém do seu rebanho, né? Agora, nós é que precisamos, então, nos conectar
com Deus, né? Que é o amor. E esse amor que existe também em cada um de nós, que muitas vezes está escondido lá no fundinho do coração. Mas ele está aí. Ele tem que germinar. Nós temos que semear, né? E quanto mais semeamos, mais ele cresce. Aí está, então, a porta estreita, né? Essa aí é a porta estreita que nós estamos falando. Esse esforço que cada um faz para reconhecer as suas imperfeições, trabalhar elas, né? Vencer elas, porque são vícios antigos nossos que nós temos que nos esforçar para expulsar, expelir de nós. E uma coisa interessante que a consciência, né, meus irmãos, a gente sabe quando nós temos todas as leis divinas na nossa consciência. Então, às vezes, a gente dá uma adormecida na consciência, dá uma abafada, anestesiada. Uma anestesiada, né? Mas está na nossa consciência. A outra coisa também que a gente acha que quando a gente desencarnar, né? Quando morrermos, quando falecermos, aí usamos várias. A gente acha que alguém vai chegar e vai apontar o dedo, né? Para nossa, tu fizeste isso, tu não fizeste aquilo, né? É a nossa consciência. Né? Quando a gente desencarna, ela se amplia e aí a gente tem condições de fazer uma autoavaliação e é ela que nos cobra, porque a gente já sabia o que tinha que fazer. A gente tem na consciência o que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que agir. Então, é ela que vai nos cobrar. Então, daí a necessidade, né? De pararmos, de pensarmos o que nós estamos fazendo aqui, por que eu estou tendo essa oportunidade maravilhosa da vida. Tem um objetivo superior, é óbvio. Então, vamos parar um pouco, às vezes, na correria do dia a dia. Vamos parar, vamos pensar, nos dar uns minutinhos para reflexão, né? E tomar um rumo, né? E, na dúvida, Jesus é o nosso mestre, é o nosso modelo, é o nosso guia. A nossa função como trabalhadores da doutrina espírita, eu vejo como uma necessidade de esclarecimento para as pessoas. Porque as leis, elas estão escritas na nossa consciência, e aí quando a gente pergunta, mas o que é o chamado de Deus? Muitos serão chamados. Nós estamos aqui para esclarecer para as pessoas que os chamados, eles estão o tempo todo na nossa volta, é só a gente olhar. Essa semana encontrei uma pessoa na rua e ela me perguntou o que está acontecendo comigo com essa depressão, eu não consigo me libertar desta depressão. E Deus se manifesta em nós de diversas maneiras. E os chamados também são de diversas maneiras. Em algum momento da nossa vida, nós precisamos esclarecer a vocês que nós seremos chamados. Por exemplo, a depressão é um chamado de Deus, para que a gente se volte um pouco para as leis de Deus, que busquemos o nosso coração, colocar um pouco da divindade, aflorar aquele sentimento divino que está naquela semente germinando dentro de nós, e assim o exercício diário, né? Nós vamos coletando isso, exemplos diários, aquela infância difícil daquele filho, adolescência, aquele filho problemático, os chamados são a todo momento, aquele familiar com alcoolismo, tudo é um chamado a nós nos voltarmos, perguntando o que a lei de Deus tem para mim nesse momento. E a Marci falou da lei de fora da caridade não há salvação. É bom que pensemos que tem gente que diz assim, eu não tenho nem para mim, vou dar para alguém. Não, meus irmãos, todos temos para dar, todos temos. Porque, como o Janer falou, com certeza direcionou a essa irmã palavras de conforto, palavras, né, positivas, energias positivas emanaram nesse momento, porque sabemos que todos temos amor dentro de nós, precisamos despertar. Um sorriso, muitas vezes, para alguém que está mal-humorado, para alguém que está triste, infeliz. Um abraço. Temos aí segunda hora do abraço. Um abraço. Não precisa gastar, não precisa de valor material, monetário, financeiro, não precisa. Uma palavra, um abraço,
Muitas vezes é só isso que o nosso irmão está precisando. E muitas vezes nós, olhando para o próprio umbigo, não nos damos conta que aquele irmão ali do lado está precisando disso, de um carinho, de um afago. Isso é caridade, caridade moral. Nós podemos doar. Né? Não é só o dar em valores, né, gente? É exatamente isso, né? Um carinho, uma palavra, né? Uma atitude sua faz a diferença, viu? Eu te amo, né? É verdade. Os chamados, né? As pessoas têm Nós vergonha somos de chamados. falar para os outros eu te amo, né? E não tenha vergonha. Tenha vontade, faça, concretizar isso aí também, né? Isso, sendo de coração, sendo puro, né? Estando com o Mas coração puro, eu né? só gostaria de frisar assim, ó, mas também é a material, né? Sim, mas é que tem Não, gente que só eu sei pensa na disso, material, exatamente, né? Mas Mas não. também é, porque muitas vezes a gente se esquiva muito dessa questão, né? Às vezes a gente dá só o que está sobrando mesmo, né? Isso tem esse também lado, faz parte, também tem a parte moral, mas também tem a parte material, né? Tem muita gente que não tem nada, tem muita gente que tem menos que o necessário, tem muita gente que não está sem esperança, né? E às vezes a gente não bota a mão no bolso, não, né? Porque tem que tal coisa, às vezes coisas supérfluas para nós. É importante, há vários tipos de caridade realmente, mas também temos que exercitar... Qual é a necessidade primária? Exatamente, porque muitas vezes a gente leva o abraço, leva o que são importantíssimos, né? Mas às vezes a pessoa não fez nenhuma refeição ainda naquele dia. Não, justamente, né? mas eu já Não, coloquei para esses irmãos que não têm condições de doar o material. Estou dizendo que há uma dificuldade. E aí ficam se escondendo, eu não pessoas, tenho de dinheiro maneira para dar, não tenho o material, e aí eu não dou nada. Sim, Não, eu gostaria de chamar a atenção nesse cada sentido, um porque no seu, né? Eu observo isso aí. Tem muita gente que tem condições e não ajuda. De dar, né, do seu dinheiro, falando assim, ó, né? Coisa que a gente não vai levar bastante dificuldade. Nada disso. Né? Que são muito apegado ao dinheiro, ao material. E que Deus nos deu para que a gente administre. Exatamente. Né? Não para ser escrava do dinheiro, né? Hoje alguém tem uma situação econômica melhor, que ele é privilegiado. Deus concedeu a ele porque justamente achou que ele tinha condições de administrar bem e convidar aqueles que não fazer têm, bom uso, né? Porque a gente fica pensando assim, ó, quem pode comprar, quem pode ir ali, quem pode escolher, né? Já pensou que tu não tem um pedaço de pão, um copo de leite para dar para o teu filho? Isso é muito triste, né, pessoal? E muitas vezes a gente se controla, fecha muito, né? O escorpião no bolso não deixa a gente ser. Isso tem que pensar nisso. É pesado. Deus nos colocou a materialidade como parte, né, de provas, de tentações. Agora, com a chegada do Natal, né, Carlinhos, que Sim. As pessoas começam, tá chegando o Natal, presente. Surge muita caridade no Natal, mas o principal mensagem, né, do Natal, que já temos, né, até bastante tema para falar aí, é a mensagem daquele que nasceu lá na manjedoura, né, que ele nasceu para servir. E o Natal, né, que ele sirva para as pessoas refletirem nesse sentido, e não na aquisição de bens, né? Nascemos para servir, como nasceu, né, o nosso Mestre Jesus. Verdade. Deixa eu só mandar um abraço aqui, pessoal, só não vou perder eles de novo por aqui, né? Nós temos aqui o Diago Osório, Edilson Freire, nosso colega, um grande abraço para você também. A Lida Silvana Marques, mandando um abração, paz e luz para todos. Emanuel Alexandre também, a Ana Garcia, o Carlos Toledo, Patrícia Melo ligado conosco também. É isso. Bom dia a todos. Muito bem. Pois não, desculpa. É que chegou uma pergunta aqui e a sim, gente está querendo saber se deixa para o próximo programa. Vocês é que sabem. Podemos estender aqui. Quer passar? Vamos lá, então, né? O pessoal está questionando aí em cima. Vamos lá. Pergunta do Jaime. Eu não sou apegado a nada, mas meus pais são apegados às minhas coisas, do exemplo, carro, moto, e quer sempre mais. Então, esse amigo ele está dizendo que ele não é apegado, mas os seus pais são.
Então, cada um de nós nasce, né, com um objetivo, com uma missão a cumprir. Cada um com as suas provas, né, cada um com as suas necessidades de evolução. Isso faz parte de um critério evolutivo. Cada pessoa está num degrau da escala evolutiva, e hoje o que é necessário, amanhã talvez não seja mais. E o importante é que a gente possa, se a gente está um degrau acima, que a gente possa descer com segurança e resgatar todos, porque nós temos que chegar juntos no pódio, o pódio da vitória. O pódio da vitória é os reinos celestes. Então, isso é uma caminhada que a gente tem que fazer juntos, né? Essa despertar da consciência desse irmão que está mais apegado à materialidade é um despertar que acontece de dentro para fora. Então, um dia, nós vamos conversando, vamos buscando o evangelho no lar, tentando colocar, e quando a gente vê as coisas acontecem, né? Elas vão se transformando. É uma experiência pessoal. Cada um tem um potencial de luz e virtude. E cabe, se nós temos um pouquinho mais, como disse Jesus, andai enquanto tende a luz, porque senão as trevas te alcançam. Então a gente tem que ir caminhando, fugindo das trevas e levando os nossos familiares conosco, né? Possivelmente Esses apegados à matéria são aqueles primeiros convidados que nós falamos na parábola inicial. Então, ainda eles estão naquele processo de apego, ainda estão surdos aos convites que é feito para essa transformação. Então, é muito provável que a pessoa, quando esteja nesse processo de apego, né, ele não tenha os ouvidos de ouvir os convites para que possa fazer seu despertar. Ele coloca até aqui, ó, o Jaime, o que eu faço, né? Então, é isso aí, a conversa, né? Não adianta brigar, não adianta... Conflito, né? não. Conflito, não, né? A oração ajuda bastante. A oração, umas conversas edificantes, e o principal, né? Nos tornarmos cartas vivas, né? É o exemplo, né? Porque as pessoas nos observam, principalmente aqui a família, né? Quando a gente está dando exemplo, vai demonstrando em atitudes, em comportamentos, que no caso dele, que ele não é apegado, né? As pessoas estão observando, vão vendo, às vezes até demora um pouco, mas as pessoas nós vamos contagiando os outros com a nossa postura. Isso é uma coisa que acontece muito. Então, essa é a dica para o Jaime, né? Oração, conversas edificantes, chamada de atenção no sentido assim, com carinho, com amor, e o exemplo, né? Que é o que fala mais alto. Aí, perguntando o que faço, né? Exatamente, procure, né? Aí o pessoal que está também, se não consegue ir a uma casa espírita, vai lá no Parque Internacional, às quintas-feiras, né? Procure a religião que você gosta, né? Se você foi escolhido para ficar nessa família, é por aí o caminho. Você é o caminho, de repente, para a transformação desses pais apegados à matéria, né? De repente é você mesmo que vai fazer essa grande transformação aí, viu? Pois não, Augusto. Não, estou tranquilo. Então, nós falamos hoje, né, Sabatini, sobre... Começamos o capítulo 18, tem bastante coisa, nós vamos dar continuidade, né? A nossa hora lá já está estourando. E ficamos aqui na porta estreita, que cada um, então, possa fazer, né, a conversa. Eu vejo assim, a doutrina espírita nos traz todos esses ensinamentos, não é só para conhecimento. Quer dizer, a gente, não, cultura espírita, não, tem um conhecimento bárbaro, mas é para nós vivenciar, exercitar em casa o que a gente conversa aqui. E aí fica o convite, né, para o pessoal que nos acompanha sempre no programa, a leitura desse capítulo, né, para sábado que vem. Uma coisa interessante, né? Ler em casa, ler durante a semana, para que quando a gente continue no programa no sábado que vem, né, as pessoas possam acompanhar de uma maneira melhor, né? Em casa. Pois não. Quem vai fazer o encerramento? É você? Deixa eu só dar o recadinho do abraço, da hora do abraço. 17ª hora do abraço, segunda-feira, estamos convidando a todos. Estaremos lá com Sérgio Levi, Movimento de Meninos e Meninas de Rua, Grupo Mãos Dadas, estaremos todos lá com o Amaral, né, o Papai Noel aqui, oficial da cidade. Estaremos com a caixa recolhendo brinquedos. Então, convidamos a todos que vá lá receber o seu abraço, carregado de boas energias, e já leve a sua criança lá para ganhar uma balinha e para deixar o seu brinquedinho
que não usa mais, mas que esteja em bom Tem estado. condições, né? Mas vão aonde, Lenita? Na esquina Democrática, né, Andradas com Tamandaré, das 17h30 às 18h30. Se Deus permitir, lá estaremos. Todos convidados, então. Pois não. Então, nesse momento, eu convido a todos os irmãos, né? Todos nós podemos vibrar, orar, irradiar boas energias para os nossos queridos. Então, todos nós podemos fazer, como foi esclarecido ali, não é? Nenhum... Deus vai atender mais as preces daqueles líderes religiosos. Não, Deus atende as preces sinceras. Então, todos nós vibramos agora nesse momento, queridos irmãos, vamos buscar aquele copo de água, aquela jarra com água para podermos energizá-la, todos nós. E você que vai energizar com o seu pensamento. Então, vamos juntos elevar nosso pensamento a Deus, agradecer este Pai maravilhoso, a semana de trabalho que tivemos, as atividades que realizamos, te agradecer pela saúde, pela família, pelo lar que nos acolhe, pelo nosso trabalho. E rogar, Pai, que aos nossos irmãos enfermos possam receber essas vibrações de amor e que possam auxiliá-los na recuperação da sua saúde física e espiritual. Que essas energias benfazejas possam aliviar todas as dores, todas as aflições de nossos irmãos. Que essas águas depositadas em teu nome possam receber estas vibrações de amor, deixando nelas o medicamento necessário para a saúde daqueles que venham a usar. Que essa paz, que esse amor, que essas energias benfazejas possam permanecer com todos nós. É isso que pedimos, Pai, e que agradecemos e damos por encerrada a nossa tarefa de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, mandar um abraço aqui também para o Recicler, um grande abraço, pessoal, que faz um trabalho maravilhoso aqui na fronteira, né? Tivemos um tema interessantíssimo, vamos dar seguimento no próximo sábado, né? Próximo sábado, esse mesmo tema aí, Porta Estreita, é isso também, né? Isso. Muito bem, vamos dar aí, viu, gente? Falamos hoje aí, né? Chamados escolhidos, faça sua diferença, né? Todos nós somos chamados. Seja o escolhido, faça a diferença. Tá bom, gente? Seguidinho, voltamos com a programação normal. Muito obrigado a todos. Tem todos um final de semana maravilhoso, tá bom? Segura aí, 9h06, nós estamos rapidinho de retorno. 87,9. Apoio cultural. Apoiando a programação da 87.9, Comercial Ceará, lençóis, sapateiras, tapetes, panelas, puffs, baús, espelhos e agora também com produtos de limpeza. Vendas em Livramento, Ribeira e Quaraí. Entrega a domicílio, com financiamento no crediário de fichas, em até 6 vezes. Comercial Ceará, telefone 3243-63